amados irmãos, graças e paz. Maravilha podermos estar na casa do Senhor, no dia do Senhor. E nós louvamos a Deus por este privilégio. E até aqui o Senhor tem nos dado saúde, tem nos sustentado, tem nos livrado. Como diz o irmão Raimundinho, estamos escapando pela fé. E como diz a palavra do Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Gostaria de convidar os santos para se colocar sobre os pés e nós iremos orar ao Senhor, rogando ao Senhor que nos ajude nesta noite, nos conduza em triunfo e que por intermédio do seu Santo Espírito nós possamos adorar e exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade. Depois de uma semana de tribulação, de desafios, de pecados, mas hoje é o dia da feira da alma. Hoje é o dia onde os nossos corações são aquecidos e derretidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Que possamos nos ligar no céu e que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Bondoso e eterno Deus e Pai, Senhor, Tu, ó Deus, que estendestes os céus e a terra, Tu, ó Senhor, que criaste todas as coisas, não somente as criastes, mas também todas elas estão sendo guiadas, sustentadas e mantidas pelo Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo sublime privilégio de estarmos aqui nesta noite, nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença seja abundante em nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente aos nossos corações. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, Senhor, Tu, ó Deus, que és o Deus onisciente, Tu nos sondas e nos conheces, Tu conheces, ó Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar, e esquadrinhas os nossos pensamentos. Tu, ó Senhor, que és onipresente, não podemos jamais nos ausentar da Tua presença, não podemos nos esconder do Senhor, Tu estás em todos os lugares. Tu, Senhor, que és o Deus Todo-Poderoso, pois todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Apenas por Tua palavra Tu ordenastes, e cada coisa que ordenastes, elas vieram a existir, elas passaram a existir. Isto mostra o quão poderoso Tu és, Senhor. A criação, ela revela a Tua glória, e o firmamento anunciam as obras de Tuas mãos. Tu, ó Deus, és incomparável, inigualável, não há, nunca houve, nunca haverá um Deus semelhante ao Senhor. Tu és o Santíssimo Deus, e nesta tarde nós Te adoramos, ó Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós magnificamos o Teu nome, Senhor, pois reconhecemos que não há outro semelhante ao Senhor. Tu és o nosso único Deus supremo, acima de todos os deuses. Senhor, em Tuas mãos estão todas as coisas. Deus, todas as coisas estão debaixo do Teu governo, do Teu senhorio. Tu és o Senhor de nossas vidas, Tu és o Senhor dos nossos problemas, Tu és o Senhor das nossas tribulações. Para cada dia mal professamos, há um Deus para cada dia mal. Tu és o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Portanto, nesta tarde, como a igreja da aliança, nós nos reunimos para glorificarmos ao Senhor, para exaltarmos ao Teu nome, Senhor, pois reconhecemos que não há outro nome, nome comparado ao Senhor. Por isto, o Senhor disse, na exaltação do Cordeiro Santo, Cristo Jesus, que ao nome de Cristo foi dado acima de todo outro nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará ao Senhor. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, não há outro, Senhor. E por isto, nesta tarde, queremos abrir efusivamente os nossos corações ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ter a nossa mente cativa nesta noite, nesta tarde, somente ao Senhor. Manifesta a Tua glória, Deus, que o Teu caráter trinitário seja revelado em todo o começo, no meio e fim deste culto, que em tudo, Senhor, venha, ó Deus, ser apresentado à Tua igreja, e como resposta a disso, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque o culto é um culto responsivo.
Deus, nós te louvamos, Senhor. Ser com nossas vidas, conduz este culto nesta tarde para o louvor e glória do teu santo e poderoso nome. E a igreja concordando diz: vamos fazer a leitura dos salmos da convocação solene, salmos de número 95. Salmos de número 95. Salmos de número 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obras de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelha de sua mão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos começar adorando ao Senhor com Salmos e hino 244. 1000 vezes 1000 louvores. Salmos e hino 244.
irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter nosso momento de oração de contrição, e nesta tarde eu gostaria de convidar o presbítero Willy Chandler, da Igreja Congregacional na Estância, está nos visitando, pois afinal de contas ele é o genro do irmão Genilton, e genro da irmã Flávia, é o namorado de Beatriz, está conosco, e depois nós vamos agradecer aos visitantes que estão aqui marcando a sua presença. Som. Irmãos, graças e paz, oremos. Bendito, santo e eterno Deus, graças nós te damos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és bom e as tuas misericórdias têm se renovado sobre nossas vidas. Nós, a tua igreja, te adoramos porque de eternidade a eternidade tu és Deus. A ti são tributados a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Nós, Senhor, estamos reunidos aqui esta tarde, em assembleia solene, para te adorar, te engrandecer. E bem certo é que nós não podemos nos achegar ante a tua santa presença com trapos de imundícia, com pecados não confessados. É por isso, Senhor, que neste momento nós nos achegamos a ti com um coração contrito e quebrantado, reconhecendo que temos pecado contra o Senhor e rogando o teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, porque a tua palavra diz que mesmo que nós sejamos vermelhos como a escarlata, o Senhor pode nos tornar alvos como a lã. É confiados nisso, Senhor, que nós pedimos e rogamos que o Senhor nos perdoe. Tua palavra também diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Mas, Senhor, nós pedimos estas coisas não porque há em nós algum mérito de justiça próprio, mas confiados na obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Confiados no sacrifício de Jesus Cristo, que nós nos achegamos à tua presença e rogamos que o Senhor possa nos perdoar para cultuarmos ao Senhor da maneira correta, da maneira que o Senhor requer de nós na tua palavra. Mas também, Senhor, nos dá a graça de não apenas confessarmos os nossos pecados, mas também de buscarmos do alto a capacidade, a graça para vivermos uma vida santa. Que haja, Senhor, abandono do pecado, que haja mortificação da carne, desejo pelas coisas do alto, para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor possa estar nos guiando em toda a justiça, em caminhos de retidão, de santidade, por meio do teu Filho e do teu Espírito. Nós oramos, Senhor, e te pedimos isso para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino e para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. E eu gostaria de convidar a nossa irmã Ivani. Ela vai estar louvando ao Senhor com salmos e hinos. Algum diácono misericordioso poderia trazer dois quadradinhos de água, por favor? Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? Dizer que estamos felizes por estarmos aqui, como o pastor disse, depois de uma semana, né, de muita luta, mas louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Agradeço a oração dos santos, né? Minha mãe está bem, nós estamos bem, e a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém? Vamos cantar 233, o grande amor de Deus. Amém?
A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar ao seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Eu gostaria de convidar o diácono Ismael. Isso é uma bênção. Diácono Ismael, da cidade de Lagoa do Itaenga. Isso é um servo. Som. Oi. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Quando o pastor fala diácono, o coração dispara. Eu digo, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que tu tem feito em minha vida. O salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As promessas de Deus é maravilhosa, irmão. Vamos louvar, né? 248. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos
Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandaste a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, fosse morto, mas vive eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguro no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Eu queria também, da forma como eu falei de manhã, eu queria externar minha gratidão a Deus, por o grande livramento que Deus deu à minha mãe, e também agradecer a cada um dos irmãos, que esteve orando nessa causa. E eu queria louvar com os irmãos 138, achei um bom amigo, porque nesses momentos difíceis, momentos fáceis também, alegre, triste, eu gosto muito de louvar esse hino e dizer, que ele sim é um verdadeiro amigo, sempre está ao nosso lado, irmão, independente das circunstâncias. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifiquei, guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela do amanhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela do amanhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Em torno
torno a mim se acampa, que me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela do amanhã, o escolhido dos milhares. Não desampara, não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, que me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela do amanhã, o escolhido dos milhares para mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos ter uma palavra de oração pelas famílias e também pelos enfermos. E o evangelista Helder está incumbido de fazer esta oração ao Senhor pelas famílias e também apresentar em especial a vida e saúde da nossa irmã Isabelle. Amém. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz. Pedir para você ficar em pé, se for possível. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te apresentar cada família aqui representada e te pedir em nome de Jesus que o Senhor visite cada pai, cada mãe, cada filho e edifique a família da igreja congregacional na tua palavra, na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Vai visitando também os enfermos, Senhor, e esteja curando aqueles que estão enfermos. Visite a nossa irmã Isabelle, faça aquilo que a medicina não pode fazer por ela. O Senhor está acima da medicina. O Senhor pode curá-la. O Senhor pode remover aquele câncer. E nós cremos e estamos orando por ela e por todos aqueles que já estão, de alguma maneira, desenganados, Senhor, pela medicina. Porque a tua palavra diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor e eu gostaria de convidar os irmãos do grupo de louvor para adorarmos ao Senhor. No terceiro louvor, nós iremos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Isso.
Graças a paz, meus irmãos. Bendito seja o nosso Deus. Se vocês puderem, por gentileza, ficar só um período de tempo sobre os seus pés, nós vamos cantar um hino de júbilo ao nosso Deus. E, portanto, vamos nos alegrar. Nós estamos na casa do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Vamos adorá-lo. Em nome de Jesus. Deixou sua glória por amor, foi por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não entendo, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor,
se o trovão. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Meus irmãos, nesse próximo louvor, vocês estão com a oportunidade de estar adorando ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas, amém? Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito
Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E continuemos acreditando nas promessas do nosso Salvador. Ele vive. E porque Ele vive, nós cremos no amanhã, não é? Meus amados irmãos, gostaria de refletir com os santos nesta noite uma passagem, a palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, apenas o verso de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Hoje é o dia do Senhor, mas também é um dia comemorado, né? Talvez possamos usar essa expressão circularmente, como o Dia das Mães, né? E desde já eu gostaria de parabenizar a todas as mães aqui presentes, bem como aquelas que estão nos assistindo em casa. Nós louvamos a Deus por esta dádiva, a dádiva da maternidade. Não tem privilégio melhor para uma mãe. Mas ao mesmo tempo, nesta tarde ainda, eu tenho um conselho para dar às mães, né? Um conselho muito especial da parte de Deus. E este conselho está exatamente baseado em 3 verdades dentro do verso que nós iremos meditar nesta tarde. E diz a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? A introdução do meu sermão será um poema, e este poema será lido pelo poeta que compôs, o presbítero Jaelso Hermínio. Ele vai introduzir exatamente apresentando este poema. Por favor, presbítero. Pai do Senhor, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor por este dia e por esta oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos aqui esta tarde, todos nós juntos, se alegrando na presença dEle. Amém? Eu quero neste poema, esta tarde, dedicar a todas as mães, neste dia especial, que é somente seu, mãe. Somente seu. De todo o meu coração dedico somente a você este tema. Você é mais do que merecedora das nossas homenagens. Amém? Eu quero começar
esse tema que fiz, o pastor me pediu ontem. Disse, eu vou ver, pastor. Parei um pouquinho, meditei e comecei dizendo o seguinte, comemorando, né, o dia de hoje, o Dia das Mães. E esse poema tem como título, Mãe, um ser especial. E eu começo dizendo o seguinte, todo ano, no mês de maio, tem um dia abençoado. É o segundo domingo que para a mãe foi reservado. Foi o dia que Deus reservou no calendário sagrado. No presente e no passado tem sua participação. É um ser que foi criado da costela de Adão e foi designada para ser a mãe de toda a nação. Eu acredito que Adão até hoje ainda sente, porque não teve direito de ter mãe do jeito da gente. Deus deu quase tudo a ele, mas não deu este presente. Quando o filho está doente, sofrendo alguma sequela, ela dedica para ele todos os carinhos dela. Quem toma remédio é ele, mas quem sente a dor é ela. Para cuidar do filho dela, ela sofre e se dedica. Mãe casada ou mãe solteira, preta, branca, pobre ou rica. Amor de mãe não se mede nos atos que ela pratica. Se o filho um crime pratica e nega o delito dele, para não desgostar do filho, finge acreditar nele. E pergunta ao juiz se pode pagar o crime por ele. Ela foi a mãe daquele que morreu por nós na cruz, que foi a Virgem Maria, mãe do menino Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso a nossa vida conduz. Maria que deu à luz de um ser quadrangular, do verbo que se fez carne, morreu para nos salvar, que um dia para buscar sua igreja, ele ainda voltará. No alicerce do lar, a mãe é a construtora, nossa esposa e rainha do filho da defensora, não vai para o céu com vida, porque nasceu pecador. Além de ser uma auxiliadora, é mãe dos filhos da gente, não precisa muita coisa para deixar ela contente, é só dizer que lhe o ama, já é o suficiente. Toda mãe merece um presente, um banquete granfino. Se você não pode dar, dê um amor genuíno, porque este amor não se compra, porque vem do Deus divino. Filho de qualquer idade, ela chama meu menino. Não é bússola, mas conhece as curvas do seu destino. As mães são iluminadas pela luz do amor divino. Aqui este poema termina com um abraço fraternal a todas as mamães do mundo, neste dia especial, e inclusive para todas que são congregacional. Amém? Louvo a Deus por este casal, pastor Ailton e a irmã Marília. Que Deus continue abençoando toda a sua família. Amém. No pastoreio desta igreja, que Deus sempre lhe proteja no caminhar desta trilha. Se presente. Meus amados Que irmãos, Deus abençoe a todos. Que coisa do Nordeste, né? Da nossa cultura, da nossa raiz. Que maravilha. Obrigado, presbítero. Eu jamais iria chegar a esse nível. Então, meus amados, então, pensando nisso, exatamente essa introdução trata de alguns aspectos importantes da maternidade. O zelo, o desdobramento de uma mãe a ponto de até o crime pelo filho, não é? Os filhos estão doentes, mas quem sofre mais são as mães. Há uma preocupação excessiva. Exatamente sobre isso que eu quero tratar. Existe uma preocupação maior do que apenas o cuidado pelos aspectos físicos dos filhos, mas é a preocupação pelo zelo, cuidado espiritual. E o tema que eu gostaria de refletir conosco nesta tarde é exatamente a piedade cristã no lar, um legado de fé genuína. A prática da piedade cristã no lar, ela vai reverberar sobre a prole, sobre os descendentes, pois os filhos se espelham nos pais.
O meu objetivo, santos, nesta noite, neste final de tarde, vai ser exatamente mostrar que o modo de como uma mãe ou vó se comportam em sua casa pode influenciar ou para o bem ou para o mal os seus filhos e netos. Portanto, meus amados irmãos, alguém já disse que a única coisa que deixamos quando morremos é o legado. E eu já gostaria de introduzir este sermão com uma pergunta reflexiva: que tipo de legado você quer deixar? Ou que tipo de legado você tem deixado? Mas então eu volto para o texto e pergunto: como deve ser o procedimento de uma avó e mãe piedosa? Como deve ser o procedimento de uma avó e de uma mãe piedosa? Eu pude encontrar no texto 3 verdades, e é sobre elas que nós iremos refletir nesta tarde. A primeira verdade: um tipo de procedimento que causam boas recordações aos de longe. Vamos observar que Paulo vai dizer: eu tenho visto, eu tenho me recordado do seu procedimento, de sua fé genuína. Em segundo lugar, um tipo de procedimento cuja fé genuína seja reconhecida, transparente, diante dos olhos de todos. Em terceiro lugar, um tipo de procedimento que causa uma genuína fé aos de perto, aos de dentro da casa. Mas então, meus irmãos, como deve ser o procedimento de uma avó e mãe piedosa? Em primeiro lugar, um tipo de procedimento que causam boas recordações aos de longe. Como você gostaria de ser lembrado? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes nós nos encontramos e nos deparamos com pessoas que conhecemos há muitos anos, não é? Fulano, como é que tu estás? Sempre tem uma história. Rapaz, tu lembra daquele dia lá na barraca de seu não sei o quê, hein? Tu tá lembrado daquele dia da queda que nós levamos? Quando não era crente, tá lembrado daquela cachaça que a gente tomou, quase morríamos atropelados. Tá lembrado daquele ciclo de oração fervoroso que nós fomos naquele dia, o fogo desceu, foi um manto terrível, tu lembra? São sempre coisas que marcam, que vão trazer à memória boas ou más recordações. Mas exatamente essa pergunta: como deve ser o procedimento de uma avó e uma mãe piedosa? Pois quando nós olhamos para o verso de número 5, Paulo vai dizer: pela recordação que guardo de tua o quê? De tua fé sem fingimento. Ok. Observe, meus amados irmãos, talvez você possa imaginar e dizer: pastor, o apóstolo Paulo está falando da fé genuína de Timóteo, do procedimento que Timóteo tem manifestado, certo? Mas observe que ele posteriormente diz que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Eu quero chamar a sua atenção para alguns termos aqui no texto que são muito importantes. Primeiro, quando Paulo vai dizer recordo-me, o termo aqui é o termo hipomeneses. Daí você já ouviu isso, nós temos um cognato aqui, que é o termo amnésia, precedido de um advérbio de negação. Não, lembras? Tu estás com amnésia, é? Tu estás esquecido, é? Tu não te lembras mais. E Paulo está dizendo: eu recordo, eu me lembro, eu tenho boas lembranças. É a ação de recordar, é a ação de lembrança. Paulo está dizendo: guardo na lembrança o seu procedimento de fé genuína, Timóteo. Mas o que me chama a atenção é que uma forma de expressão como essa, irmãos, não é dita a alguém que se conhece uma única vez ou alguém que você conheceu de relance.
mas a alguém cujo procedimento, modo de vida tem sido visto com mais frequência, com mais experiência. E, portanto, nós podemos observar a quantidade de vezes nesse presente texto que Paulo usa o termo recordar, lembrar de Timóteo. E quando nós olhamos no verso de número 4, no verso de número 3, por exemplo, Paulo vai dizer: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Paulo se lembrava de Timóteo em suas orações. Mas não somente se lembrava de Timóteo em suas orações, como no verso 4, Paulo vai dizer: lembro das tuas lágrimas. Então é possível chegarmos à conclusão de que havia entre eles uma comunhão. Não era um conhecimento distante, mas um conhecimento empírico, experimental. Eles andavam juntos, eles viviam juntos. E Paulo agora, no verso de número 5, está dizendo: eu recordo-me da fé genuína, da tua fé sem fingimento. Pelas palavras de Paulo, nós podemos observar que o impacto da piedade cristã manifestado pela avó e mãe de Timóteo foi tão grande que impactou a ele. Mas não somente a Paulo. Nós vamos observar que há outros. Mas então eu pergunto: quem era Eunice? Quem era Lloyd? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso de 1 a 3, o texto vai mostrar. Mas em especial, quem era a mãe de Timóteo. Quando o texto vai dizer no verso 1, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. O termo judia convertida, outras traduções vão usar o termo judia crente. Mas o termo grego aqui é pistis, é fé. Era uma mulher de fé, era uma mulher que respondia com o coração às verdades do Evangelho. É interessante que o texto também mostra que o pai de Timóteo era grego, gentil. E que possivelmente este homem não era um homem crente, um homem de fé, um homem que professava a fé em Cristo. Mas, meus amados irmãos, nós vamos observar que o testemunho de Timóteo, sem fingimento, impactou até aqueles que estavam com ele. Há um discípulo do Senhor ali. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que os procedimentos, o modo de vida piedoso dessas duas mulheres, por meio do auxílio da graça, impactou apóstolos, mas não apenas, como também os crentes daquela comunidade que Timóteo vivia. Como você espera, irmãos, que a comunidade de fé descreva o comportamento do seu filho ou filha, ou neto ou neta? Como você espera? Vai ali o filho de uma irmã crente, ele é crente de verdade. Vai ali um discípulo de Cristo. Mas a outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite, nesta tarde, neste final de tarde. O texto é claro em dizer no verso de número 3, no verso de número 1, que o pai de Timóteo era grego. Não consta que o pai de Timóteo tenha se convertido nem ao judaísmo nem ao cristianismo. Isso apesar da boa influência da sogra, da esposa do filho. Por nunca ter aderido à religião da esposa, o pai não permitiu que Timóteo fosse circuncidado ao nascer. Tanto é que Paulo, quando vai enviar Timóteo, ele circuncida Timóteo. Timóteo ia ser pregador aos gregos, aos judeus, melhor dizendo. Apesar disso, Timóteo foi educado nas Sagradas Escrituras desde menino. Na segunda epístola
a Timóteo, no capítulo 3, verso de número 15. Nesta mesma carta, o texto vai dizer, e que desde o quê? A infância. Isso é extraordinário. Desde a infância. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Observe, se o pai era judeu, não se converteu, melhor dizendo, ao judaísmo, era grego, era gentil, não professava a fé que nós professamos, certamente todo o arcabouço doutrinário, toda a experiência de vida cristã que Timóteo recebe foi de quem? Da sua avó e de sua mãe. É interessante e eu gostaria de chamar sua atenção aqui para este ponto significativo. Em especial, eu quero me referir àquelas mães cujos maridos abandonaram a fé, ou aquelas cujos maridos nunca chegaram, ou nunca assumiram a responsabilidade do sacerdócio. Observe, minhas irmãs, que a não confissão de fé do marido de Eunice não foi motivo para que a nossa irmã negligenciasse a espiritualidade do seu filho, a comunhão com Deus do seu filho e a vida de temor e devoção do seu filho. O marido era gentil, mas o coração de Eunice e Lloyd era alcançado pela graça. E as oportunidades que tiveram, inculcaram em seu filho Timóteo o Evangelho de Cristo. Muitas vezes arrumamos desculpas para dizer, meu filho, eu não tenho condições de levar para a igreja, eu não tenho condições de pastorear o meu filho, porque eu não tenho marido, eu sou solteira, eu sou sozinha. Não, está aqui o exemplo de uma mulher cujo marido era incrédulo. Mas o filho corresponde a um exemplo de fé genuína. Que lição, né, mãe? Como era o procedimento de vida de Timóteo? De uma fé não fingida. Extraordinário. Paulo vai dizer, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Você já ouviu falar no termo hipocrisia? É muito utilizado na arte. Na arte, por exemplo, os atores, eles são hipocrases. Eles são hipócritas. Por quê? Porque eles representam ser aquilo que eles não são. Você vê um ator falando de uma peça que ele participa, ele diz, o autor fulano de tal, a personagem fulano de tal, age assim, pensa assim, se comporta assim. Isso é o que nós chamamos de hipocrases, hipocrisia, fingimento, é ser o que não é. É você ganhar uma nova roupagem que não é a sua identidade original. O impacto do Evangelho na vida de Timóteo foi tão grande, por meio, principalmente da graça de Deus e da influência de sua avó e mãe, que Timóteo vivia um estilo de vida sem hipocrisia. Timóteo era o que ele era. E o modo de como Timóteo vivia chama a atenção de Paulo e disse, eu tenho visto a tua fé sem fingimento. Meus irmãos, Timóteo não procedia de uma forma na frente dos crentes e de outra forma longe deles. Até porque nós observamos no verso de número 3 de Atos 16 que o comportamento de Timóteo impactava a comunidade de fé. Mas como então deve ser o procedimento de uma avó ou de uma mãe piedosa? Não somente impactando os de fora, mas também com um tipo de procedimento cuja fé genuína é reconhecida. Por quê? Porque, observe, irmãos, ainda, no mesmo verso, Paulo vai dizer, a mesma fé sem fingimento, que eu vejo em Timóteo, está em quem?
habitou em quem primeiro? Na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos de mães que se devotaram aos cuidados de seus filhos, a fim de que eles vivessem no caminho do Senhor. Por exemplo, nós temos Ana, que se dedicou, buscou ao Senhor apenas por um filho, e disse: Senhor, eu vou dedicar a vida do meu filho ao Senhor, ele será entregue ao serviço do Senhor. Nós temos Maria, a mãe de Jesus, mulheres que deixaram um grande legado, um legado de devoção, de amor, de zelo no exercício da maternidade. Pelas palavras de Paulo ao se referir das lembranças que tinha da fé de seus antepassados, Paulo agora aponta exatamente para o modo de vida de Loide e Eunice. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo sabia o que era ser influenciado pelos antepassados. Por isso que no verso de número 3, ele vai dizer: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura. Com isto, meus amados irmãos, o testemunho da fé judaica que Paulo recebeu foi de forte influência dos seus antepassados, muito embora nós vamos observar na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, do verso número 4 ao verso número 6, que tudo que ele herdou, ele vai dizer: eu considero como esterco, por causa de Cristo, para ganhar a Cristo, por causa da sublimidade da vocação que há em Cristo Jesus. Mas, meus amados irmãos, e isso aponta exatamente para uma ideia de transmissão de ensinamentos, quer seja pelo pai, o que era mais evidente por causa da ideia do sacerdócio, do marido como cabeça, ou também pela comunidade de fé. Mas nós observamos que as palavras de Paulo deixam explícito que o testemunho destas duas mulheres for extremamente importante para impactar não somente a vida de Timóteo, como também a vida de Paulo. A fé genuína que primeiro habitou. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que as palavras do apóstolo Paulo deixam bem claro que essas mulheres possuíam uma fé genuína. Eram mulheres piedosas, cujo testemunho era real, verdadeiro e sem fingimento. Mulheres que não mediam esforços para educar seu filho no caminho do Senhor. E aqui eu não tenho dúvida de que os princípios de Provérbios 22, 6 e Deuteronômio capítulo 6 estavam exatamente enraizados no coração delas, nos corações delas. Para ficar mais claro, o uso do termo habitou aqui, metaforicamente significa viver em alguém e influenciá-lo para o bem. Sabe, antes de ir para a minha terceira verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui reflexiva. Será que este evangelho genuíno, esta fé sem fingimento está habitando em seu coração, mamãe? Vovó? Como deve proceder? Como deve ser o procedimento de uma avó ou de uma mãe piedosa? Não somente causando impacto aos de longe, não somente testemunhando esta fé genuína, como também impactando os de perto. Observe ainda no verso de número 5, quando Paulo vai dizer: e eu estou certo de que também em ti. Esta fé sem fingimento não estava apenas em sua avó, em sua mãe, mas está em você, Timóteo. Eu estou convicto disso. Eu tenho uma plena convicção, Timóteo. Timóteo, irmãos, ele foi impactado com a fé genuína de sua avó e mãe. Não há lugar melhor, irmãos, do que o lar para a transferência da genuína fé. Por exemplo, a recomendação de Deus é que esse tipo de transmissão comece aonde? No lar.
Deuteronômio capítulo de número 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Provérbios 22, 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Eu gosto da NVI, porque ela vai usar exatamente essa ideia, segundo os objetivos que você tem para ela. Aí a pergunta é, quais são os objetivos que você tem para seus filhos e netos? O que é que você quer galgar com ele? Aonde você quer chegar com eles? Figurativamente falando, esses objetivos, se refere exatamente ao caráter moral e ao curso da vida. Tudo isso faz parte do legado. Eu me lembro quando em seu livro, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, o reverendo Felipe Fontes vai dizer que a família, vai dizer, Deus não responsabilizou a família pela educação por acaso. Ele o fez porque a família é a instituição educacional por excelência. Aquela que possui as melhores condições para o cumprimento dessa tarefa. Primeiro, ele diz que a família exerce influência sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos de sua vida. Desde bebezinho, sabe? Aquela coisinha mais linda do mundo que deixou você sem dormir até hoje. Desde aqueles momentos em que ele passa exatamente pelo ventre e chega ao mundo e você diz, meu filho, a maternidade é algo extraordinário, menino. É inexplicável a dor do parto. Eu acho que a única palavra que define a dor do parto é amor. É uma dor terrível, mas depois é um sorriso, é um carinho, é um zelo, é um amor inexplicável. Sem explicação. Segundo, a família é um ambiente natural de afeto e confiança. Por mais que haja problemas intrafamiliar, mas a família é um lugar de afeto e confiança, continua sendo. Quando os filhos às vezes deixam a casa dos seus pais e às vezes brigam com a esposa, para onde volta? Casa da mãe, meu amigo, tem coisa melhor não. Às vezes por orgulho volta não. Mas outros, quando o orgulho é quebrado, de mãe, tem uma vaga aí. Ela dorme no chão e vem, coisa ruim. Dorme aqui. Amor é zelo. Um lugar onde o afeto é manifestado. Genuinamente. Genuinamente. Sem fingimento. Terceiro, a maior parte da educação ministrada pela família é informal, não tem um currículo formal. Hoje você vai aprender sobre ética, hoje você vai aprender sobre moral, hoje você vai aprender sobre espiritualidade. Não, é informal. Os seus filhos vão aprender constantemente com vocês. Pelo andar, pelo levantar, ao deitar e ao sentar. A família é um ambiente no qual o aprendizado é necessário. Que responsabilidade, né, mãe? E o que dizer da avó que é mãe 2 vezes? Não há ninguém mais influenciador na vida dos filhos do que os pais. Até porque eles estão constantemente ensinando com os seus procedimentos, seu caráter e com sua fé. Mães, avós aqui presentes, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para os nossos corações. Mas também aquelas jovens que irão se casar,
estão já paquerando, né? Já estão de olho lá no Message, no Instagram, né? WhatsApp. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer aos nossos corações, por isso na minha introdução eu disse, eu tenho alguns conselhos para lhe dar, mãe. E o primeiro conselho prático é, não incline seu coração para o secularismo. Isso pode prejudicar drasticamente a vida espiritual de seus filhos e filhas. Por exemplo, quantas vezes por semana não levantamos nossos filhos para irem à escola, onde receberão uma gama de informação acerca das coisas criadas numa perspectiva da teoria da evolução. Aprendem sobre sexo numa perspectiva do mercado pornográfico. Aprendem ciência numa perspectiva humanista e cientificista. Mas muitas vezes não temos coragem de levantar para vir à EBD. Bichinho, deixa ele dormir, já acordou a semana toda cedo, turma, bebê, até meio-dia. Turma, meu xodózinho, negligenciamos o mais importante da vida dos nossos filhos. Muitas vezes porque achamos que já fizemos demais durante a semana por eles. Veja como esta secularização é diabólica em roubar de nós o privilégio da maternidade. De conduzir os filhos no caminho de quem? Do Senhor. Investimos pesado na educação, com livros caríssimos, mas pouco investimos na educação religiosa, com bons livros de teologia, de história da igreja e de teologia sistemática, muitas vezes porque achamos que eles não vão aprender nada. Sabe por que não fazemos isso? Porque eu penso que nós damos pouca ou quase nenhuma importância acerca da espiritualidade dos nossos filhos e filhas. Quanto você gasta por ano no material do seu filho? Qual a dificuldade de comprar um livro sobre espiritualidade cristã? Qual a dificuldade de comprar um livro acerca da prática devocional? Veja como o nosso coração pode ser conduzido pelo secularismo. Investimos alto para comprar os livros que a escola pede. Mas quando se trata da espiritualidade, negligenciamos. Hoje pela manhã falei sobre o cristão e a universidade na escola bíblica dominical. Foi muito interessante porque teve um momento que eu parei e disse, olhe pais, vocês que vão enviar seu filho para a universidade, ninguém melhor do que você para ter o temperamento espiritual do seu filho. Eu disse, se possível, protele e postergue por mais um ano para que ele seja tratado espiritualmente até que seja lançado para a universidade. Veja qual é a nossa mentalidade hoje. Não, eu preciso preparar meu filho para o mercado. Eu preciso preparar o meu filho para que ele seja um grande engenheiro, um grande médico, um grande advogado. Essas vezes não temos a percepção que o maior privilégio que temos em sermos mãe e avós é exatamente conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Meus irmãos, sabe por que essa preocupação? Porque não adianta ter o filho formado em medicina, porém descrente. Ter o filho com diploma de direito, mas o coração na Babilônia. Ter o filho formado em engenharia,
mas o coração cheio de construções idolátricas, os ídolos do coração. Pais, vovós, mamães, a vida espiritual dos seus filhos e filhas, e netos e netas, é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Meditando esse texto durante a semana, eu estava refletindo sobre esta problemática da secularização. Estas coisas do mundo invadem a igreja, que invade a nossa família de forma muito sutil. E nós muitas vezes não percebemos, não atinamos acerca destas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode investir no seu filho para que seja alguém cuja vida seja idônea, seja uma vida que possa contribuir para o mercado de trabalho, como um grande médico, um grande advogado, um grande engenheiro, um grande farmacêutico, um grande biólogo. Mas a nossa preocupação é muito mais que isso, deve ser espiritual, para que ele tenha o mesmo testemunho que Timóteo, manifeste uma fé genuína, uma fé sem fingimento. Essa deve ser a nossa preocupação. Às vezes algumas pessoas brincam com minha esposa quando dizem assim: olha, ele vai ser cantor ou pregador? Vai puxar a senhora, irmã Marília, que canta ou o pastor que prega? Minha esposa sempre diz: a única coisa que eu peço a Deus é que ele seja crente. Será, mãe, vovó, que você tem se preocupado com isso? Que seus filhos sejam crentes, manifestem uma fé genuína. Sabe outro conselho que eu gostaria de trazer para nossas vidas? Mães, invista na vida espiritual de seus filhos. Invista mesmo na vida espiritual de seus filhos. Faça com que a mente deles seja ocupada com as coisas do reino. O outro conselho: cuidado com as conversas que repousam sobre a mesa. Muitas vezes os filhos não querem colocar o pé na porta da igreja. Aí os pais muitas vezes se perguntam: menino, esse menino foi criado na igreja. Mas esquece das reuniões intrafamiliares na mesa, falando mal do coitado do pobre do pastor, dos oficiais. Os filhos ouvem uma realidade na mesa. Chega na igreja, ele diz: é aquele. Cuidado, mães. Cuidado, vovós. Com que conversa. Sabe, isso é muito perigoso. Toda a igreja vai ter problema, todo pastor é caído, todos os oficiais são caídos, todos os líderes de departamento são caídos. Mas incentive seu filho a olhar para os caídos e dizer: está vendo ele caído? Cristo o chamou. Cuidado com as conversas. E fazia parte de uma pequena congregação em Joana Bezerra. No começo da minha fé, terminava o culto, nós iríamos comer cuscuz com mortadela. A conversa ganhava outro rumo. E aquilo me maltratava por dentro. Eu dizia à minha esposa: a gente não vai mais participar dessas reuniões. Só fala mal de A, fala mal de B, fala mal de C. Aonde nós estamos crescendo com estes tipos de conversas? E as filhas estavam onde? Bem pertinho da mesa, ouvindo. Lembre-se, pais, seus filhos denunciarão
o que eles ouvem em casa, eles vão denunciar isso com seus comportamentos. As filhas da irmã, da pastora, né? Elas automaticamente manifestavam um comportamento de rebeldia contra as pessoas que estava sendo falada na mesa. Era perceptível. Mães, vós, por favor, faça da mesa um ambiente de crescimento espiritual para a sua vida e família. Invista na espiritualidade dos seus filhos e filhas, netos e netas. O outro conselho é: ame seus filhos. E a demonstração do amor é exatamente a prática do discipulado. Pastoreie o coração dos seus filhos. Ah, pastor, eu não tenho marido, eu sou sozinho, eu sou sem ninguém. Ah, pastor, meu marido não é crente. Ah, pastor, meu marido não é o sacerdote. Entenda, mãe. Eunice também tinha um marido descrente, mas nem por isso ela negligenciou a genuína fé. Nem por isso ela vivia na prática da impiedade e muito menos deixou de influenciar na vida do seu filho. Veja como isso é sério. Não há desculpas para investir na pessoa em quem você ama. Eu me lembro de uma frase do James Smith no livro Desejando o Reino. O que nos define é aquilo que amamos. O que nos define é aquilo que amamos. E eu pergunto: o que você ama? O que você ama? Minha outra pergunta: que tipo de legado você está deixando? Ou você quer deixar? Será que seus filhos e netos um dia vão poder sentar na mesa assim e dizer: rapaz, vovó era crente, viu? Vovó era madeira. A mulher entrava no quarto para orar. Sabe, vovó? Minha mãe era crente. Com todas as dificuldades dela, ela era uma mulher piedosa. Minha mãe nunca faltou com a moral. Para aí, que coisa, que legado, meu Deus do céu. Minha mãe falava problema. Minha mãe falava veve. Mas minha mãe nunca deixou de investir na minha espiritualidade. Eu tenho um recado para você, filho. Sua mãe hoje pode falar problema. Sua mãe hoje pode falar veve. Porque ela abriu mão de muitas coisas em sua vida, principalmente da escola, para te educar, para te dar o melhor. Deixou de comprar o iPhone para comprar os livros da escola, para que você galgasse os lugares que você tem galgado hoje. Mãe é isso. Mas o mais importante, mamãe e vovó, é o legado que vocês vão deixar. Pensem sobre isso. Reflitam sobre isso. Talvez você hoje, mamãe e vovó, recebeu os filhos, um presente, né? Até porque é comercial isso aí também, tem muita influência comercial, mercadológica. Mas o maior presente vai ser o seu legado. Os filhos se espelham nos pais. Os pais são aquilo que eles amam. Quem você ama? A secularização ou Deus? Ame a Deus e isso reverberará sobre sua prole, sobre seus filhos. Começo do mês passado, acho que vai fazer uns 2 meses, eu enterrei o meu avô.
Foi um sermão misericórdia. O que eu já enterrei de gente não foi brincadeira. Teve dia de quase eu abrir uma carteirinha lá no cemitério de Santa Amaro. Eu estava virando capelão lá. 3 dias seguidos. O coveiro disse, aqui de novo, irmão. Eu digo, então. Mas quando eu fui enterrar o meu avô, eu fui o pregador oficial. E eu vendo aquele jovem senhor de 83 anos ali deitado. Morreu do mesmo jeito, morreu e foi enterrado do mesmo jeito que era uma pessoa simples. Comia o bolinho de feijão, que era uma maravilha. O bolinho de feijão, pegava o feijão no caldo da carne, misturava, amassava com farinha e detonava. E o nome dele é Ailton Paulo Dias, e o meu, Ailton Paulo Dias Neto. Eu herdei o nome do meu avô. Quando ele estava ali, eu disse, está vendo aqui esse homem simples? Só estavam meus tios e mais uns 4 amigos. Ele está sendo enterrado do mesmo jeito que era, um homem simples. A roupa que vestia era doada, mas nunca deixou faltar o pão. Nunca deixou faltar o básico. Não tinha esse negócio de todinho, de chamito, essas coisas não, meu filho. Mas feijão, arroz e carne. E achar que quando era barata, tinha. Legado. A vida é simples, gente. A única coisa quando morremos que deixamos é o legado. E a piedade cristã no lar exige esse tipo de legado de nós. Mães, vovozinhas aqui presentes, pastoreie os corações dos filhos e netos. Que eles tenham uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, mas uma fé genuína. Amém? Que o Senhor nos ajude. Eu sei que vocês não vão conseguir fazer isso só. Só a graça de Cristo para lhe dar graça e lhe capacitar e lhe ajudar. Clame ao Senhor por isso. Rogue ao Pai, me ajuda, Deus. Ser uma avó piedosa, ser uma mãe piedosa. Testemunhar isso dentro da minha casa. É isso que os nossos filhos precisam. O mundo não tem nada para nos oferecer, mas o Evangelho tem. Amém? Vamos orar e depois da oração nós vamos ter uma pequena homenagem aqui para as mães. Já pode descer as crianças? Diácono Josias, por favor, dê um grito aí. Ah, Deus, nós te louvamos. Que desafio para nossas irmãs, para nossas avós aqui presentes. Senhor, nós estamos num tempo muito difícil, principalmente nesse avanço da secularização, onde a primazia é o ter e não o ser. Ajuda cada mãe, cada avó que também tem se dedicado na educação e na disciplina dos seus netos. Deus, que desafio, Senhor. Que desafio. Muitas vezes são mães solteiras, sem o apoio do marido, com uma grande responsabilidade. Só o Senhor para ajudar. A tua palavra vai dizer que o Senhor é o pai dos órfãos e juiz da viúva. O Senhor é o Deus que zela, que cuida. E rogamos ao Senhor que dê graça, que dê sabedoria, que dê discernimento a cada mãe que tem, ó Deus, este grande privilégio da maternidade. Que o Senhor ajude, que o Senhor capacite. A dor do parto alcança todo o processo gestacional,
e educacional dos filhos. Só o Senhor, ó Deus, para ajudá-las, as tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada mãe, por cada avó aqui presente, por aquelas que nos assistem em casa. Continua sustentando, Deus, continua afirmando os passos das tuas filhas, e que por o testemunho delas, da fé delas, não somente venha impactar os de fora, ser visto na vida delas, como também nos de dentro, nos de perto. Que o Senhor ajude, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje, para todos sempre. E a igreja diz: senta um pouquinho, não sai agora não, vai ter a homenagem, tá? E depois eu tenho alguns avisos. Tudo pronto aí, Rubens? Ei. O Departamento Infantil Saúde da Igreja com a Paz do Senhor. Nós queríamos deixar um versículo aqui para as irmãs, né? E parabenizar desde já pelo seu dia, certo? Se encontra lá em Provérbios 31. As palavras do rei Lemuel, que a sua mãe deixou para ele, né? Os conselhos que ela deu para ele. E lá no versículo 28, diz o seguinte: seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Vocês são essas mulheres virtuosas. Agradecemos também desde já a todos que ofertaram e que nos ajudaram no departamento infantil. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano
Te amo, mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, pela cooperação. É uma lembrança simples, mas está aí uma breve recordação, não é? Irmãos, o pastor Joares, da Igreja Evangélica Congregacional de Limoeiro, vai dar o recado, benção. O pastor Joares, que é pastor da IEC Limoeiro, é o presidente do nosso distrito. E o nosso distrito, Mata Norte, está organizando a entrega de cestas básicas no final do mês. Cada igreja do distrito ficou responsável por um donativo, certo? A nossa igreja ficou responsável pela doação de arroz. Então, nossa igreja só vai doar arroz, certo? Então, eu gostaria de contar com a colaboração dos santos, para que tiver amigos, conhecidos, somente arroz. Eu sei que o negócio não tá fácil, né, irmãos? R$5, mas vamos pela fé. Vamos pela fé. É uma doação de amor, é um trabalho feito pelo distrito. Então, a nossa igreja está com essa responsabilidade e vamos apoiar, gente. A situação não está sendo fácil, mas nós cremos que o Senhor há de nos ajudar. Amém? O discipulado, esse mês eu estarei dando o discipulado, certo? Serão 4 encontros. O discipulado será esse mês nas quartas-feiras, certo? Por quê? Nas terças eu vou estar visitando aproximadamente 2 jovens. Então, toda terça-feira eu vou visitar 2 jovens da nossa igreja, bem como também as crianças da nossa igreja, tá bom? Então, eu vou focar mais nos jovens esse mês por causa do discipulado. Então, o discipulado será nas quartas-feiras, às 18h50, 7 horas, certo? Amém? Então, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vamos estar estudando sobre introdução à cosmovisão e cultura. Pastor, é só para os crentes do discipulado? Não, se quiser participar conosco, não tem problema nenhum, tá bom? Quanto mais conhecimento, melhor para dar resposta acerca da nossa fé. Certo, irmãos? Deus abençoe a todos. Queremos agradecer ao nosso irmão Geraldo e à irmã Graça, da congregação do pastor Orivan ali no Barro. Irmão Geraldo é avô do presbítero Willy Chandler, e a irmã Graça é avó. Esse casal tem criado o Willy, e esse é um exemplo aí de legado, de uma genuína fé. Louvado seja Deus por isso. Deus abençoe a família da irmã Fátima e a todos os demais aqui presentes, em nome de Jesus. Tem bolo, cadê o bolo? Cadê o bolo? Tem bolo, viu?